Me permita ainda falar de família, mas agora falando mais dos irmãos. Eu resolvi responder mais sobre os pais e agora mais sobre os irmãos. Né? A Fátima, já falei, ela é filha de um outro pai, mas assim, amorosa, tenho saudades da minha irmã até hoje. Nós tivemos, aí veio o segundo, veio o Robson, não é? Esse que vos fala, o Alberto Robson, que só foi chamado de Robson depois dos 15 anos. No colégio todo mundo já sabia, porque era pela lista de chamada, Alberto, eu era sempre do primeiro até o quinto número, por letra A de Alberto, né? Então eu era chamado de Alberto. Até hoje não tenho amigos que me chamam de Alberto. Cláudio Farias, um grande produtor, dono de uma voz incrível, está lá em Alcântara. Talvez esteja vendo isso agora, né? Cláudio Farias, meu colega de infância, depois nós somos colegas, fizemos alguns trabalhos, ele é um grande documentarista, fez documentários incríveis a respeito de negritudes, sabe, origens africanas da gente. Fantástico. Bem, depois veio o Robson, depois veio a Rosângela, não é? Agora é a avó, tem uma netinha maravilhosa, linda, virou a alegria da casa. Rosângela, depois veio a Wanda, que nós perdemos no ano passado, no dia 16 de novembro. Perdemos assim, ela continua de um coração boníssimo, daquela de ver criança na rua passando fome e levar para dentro da casa dela. A casa vivia cheia de meninos que ela levava para lá. O pessoal, Wanda, eu não tenho onde ficar, eu não tenho onde deixar meu filho numa creche, não sei o quê. Não, deixa lá em casa. E ela ficava com criança. Então, o almoço, o jantar dela era assim, ela ficava procurando coisas para levar lá para dentro. Muita gente até criticava e ela não. Eu digo, olha, não critiquem. Wanda ganha bônus com essa história de levar as crianças para casa. Wanda, ela tinha dificuldades enormes, com diabetes, com hipertensão, mas assim, incrível quanto tempo ela ainda viveu. Ela viveu pelos bônus, pela bondade que ela colocou entre nós. Não é? Então veio ela, aí veio o Dori Edson, vem Dori Edson, meu irmão, é evangélico, é um exemplo para mim, ele superou um monte de coisas, porque quando nossa mãe morreu ele tinha 12 anos, então ele ficou meio perdido, meio de adolescência, sabe, com dificuldades ali no início, mas hoje ele é um grande, ele trabalha na escola adventista, né? Curiosamente, ele cuida das câmeras. Meu pai era no olho, ele era vigia, ele é segurança e ele fica operando as câmeras lá, o Dori Edson. Aí nós temos também a Janderli, que Janderli, engraçado, era para ser Vanderli. Só que eu fui fazer, na hora que a gente for fazer o registro dela, a pessoa lá entendeu Janderli, colocou. Aí ficou Janderli, né? Ficou Janderli. E, por último, veio o Natanael, que veio no ano de 80, repito, quando a minha mãe fez a passagem. Ele veio exatamente no parto em que ela fez a passagem. Entendeu? Então são esses os irmãos. E cada um deles, eu tenho histórias incríveis para contar de todos eles. Janeli também já é avó, o Natanael também, o Natanael já é pai, né? Também tem um filho, Christian. A, a Janerli já é avó, a Rosângela, né? O, também o Doriette, todos eles, mas eu não tive filhos, eu não vim com essa possibilidade de ter filhos nessa vida. Eu agora entendo por quê. Agora entendo. Muitos que já apareceram, já cruzaram meu caminho, eu trato como se fossem meus filhos. Às vezes a gente não precisa gerar para ter, digamos, o papel de filhos. Eu tenho amigos assim que são muito queridos, eu vou citar só três, que são como se fossem filhos. Eu considero, por exemplo, Danilo Quixaba. Eu conheci aos 9 anos de idade, um menino inteligentíssimo, inteligentíssimo. Ele veio, assim, desses 40 anos que eu estou em rádio, ele é o melhor que tenha surgido. E ele tem muitas possibilidades. Às vezes você vê ele com humor, eu vejo lá ele se empanturrando de comida na frente das câmeras, fica até preocupado com isso, né? Com a saúde dele. Ele é um pesquisador fantástico de músicas antigas, ele pesquisa, e ele já sabia disso, gente, há muitos anos. Quando ele chegou na minha frente aos 9 anos de idade, ele já era uma pessoa com possibilidades. Um outro é o meu amigo, ele chama ele Hacker Boy, é o Clayton.
O Cleiton, eu conheci ele na Rádio Educadora, eu cheguei lá, ele era auxiliar de escritório. Aí eu conversei com ele alguns minutos e percebi que ali tinha um cara que era fantástico para a área de broadcast, cuidar de computadores, cuidar de mesa de som e tudo. Pedi na mesma hora para trocar a função dele. Depois nós trabalhamos em campanhas políticas, fizemos campanha política e hoje é um amigo muito querido, ele é muito generoso, até exagerado em relação a esse velho amigo. Somos até compadres, né? Ainda não batizamos a menina, mas já somos compadres. O outro é o André. O André hoje é empresário, ele tem uma empresa que trabalha com material para a área de saúde, mas nos conhecemos no SEST. Eu era o mais velho da turma, eu já estava com 40 anos quando eu fui para o SEST fazer terapia ocupacional. Não concluí, né? Até essa semana, conversando com o pessoal da APAE, me perguntaram, quando é que você vai voltar? Eu não sei. Eu não sei, porque às vezes na vida a gente tem aquela conexão, a gente vai para uma coisa, a gente pensa que é para fazer algo e na verdade é outra. E uma dessas conexões boas que eu encontrei lá, além de muitos outros, como a Edione, que é uma amiga que eu tenho sempre contato, terapeuta ocupacional, mas o André, ele me trata como se fosse o pai dele, e eu fico muito honrado com isso, pela forma. A gente não tem muito tempo agora de se encontrar, ele é empresário, tem que cuidar, já é pai de uma linda garota, não é? Então, mas eu poderia citar outros, o Gleidson Botelho, por exemplo, lá que está na Mirante. O Gleidson, desde o dia em que ele me entrevistou para um trabalho de faculdade, eu sabia, não sei porquê, não me pergunte, porque há mistérios na vida que a gente não sabe, mas que fazem sentido com o passar dos anos. Quando eu vi aquele garoto me entrevistando, ele estava no segundo período de comunicação, de radialismo, eu pensei, não sei porquê, eu digo, eu vou contratar esse garoto. E outra coisa, quando eu sair daqui da Mirante, ele vai me substituir. Isso estava no meu coração naquela mesma hora. Não me pergunte, eu não sei porquê. E isso aconteceu. Quando eu saí da Mirante, foi agosto de 2000, no mês de agosto de 2000, eu encerrei e não me despedi. Aqui tem uma curiosidade. Uma amiga minha, Ana Black, ela me acompanhava muito no programa, né? E ela conversando comigo, eu falei, olha, eu vou sair da Mirante. Foi difícil sair porque Fernando não queria me liberar. Né? Fez tudo para que eu permanecesse, mas era um ciclo que estava se encerrando e a gente tem que considerar desse jeito. E ela foi assistir o último programa. Ela ficou no estúdio, levou um cachorrão enorme, eu não sei qual era a raça daquele cachorro, grandão, e ela ficou ali, eu encerrando o programa e ela chorando. Quando terminou o programa, eu nem disse que tinha. Eu não me despedi, gente. Eu disse, gente, até a próxima. Essa foi a minha última frase ali, me despedindo depois do último acorde recorde numa sexta-feira. Ela veio até mim, começou a me esmurrar as costas. Por que eu não falei? Por que eu não falei? Por que eu não me despedi? Porque eu não podia, porque se eu fosse me despedir, eu não ia me aguentar, eu ia desaguar ali e a coisa não ia dar muito certo. Bem, gente, mas eu falei dos irmãos e falei aqui de, entre aspas, de filhos que eu considero assim. E são tantos que cruzam comigo, amigos que a gente conversa, falei, nossa, dá a impressão que a gente já está aqui há tanto tempo. O Jerebinha, que me ofereceu uma frase que até hoje eu falo, e os ouvintes que me conhecem há muitos anos sabem, a gente nem pode se ver, mas eu tenho certeza que a gente já se conhece. E quando a gente conhece pessoalmente, vai conversando, meu Deus do céu, é como se eu já te conhecesse. É assim mesmo. E o Jerebinha me deu esse presente. Então eu tenho irmãos gerados e eu tenho irmãos não gerados, né, entre meu pai e minha mãe, e tenho os filhos que eu também não gerei. Me permitam dizer isso de vocês.